Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 95. Let's go! In today's class, we are gonna learn how to use the verb to know. But before, I will play the audio and you have got to repeat. Let's go! You need a résumé. I want to get many dollars. Do you know my wife? They need to find their keys. I have to meet you at 7. I go to school before lunch. I come back from school after 6. Why am I here so early? Sorry, but you're late. I'm not. I'm on time. E vindo agora para a explicação, nós temos resume, que é o currículo, alright? Então é uma palavra francesa, não é uma palavra em inglês, que nem fiancé. Fiancé, na aula de ontem, vimos que a palavra fiancé e fiancé são também palavras francesas, vêm da França, alright? To get significa ganhar ou receber. To know, saber ou conhecer. To find, to meet, eles significam encontrar, mas de formas diferentes. Find é no sentido de localizar alguém, enquanto que meet é conhecer alguém, conhecer algum lugar. I'll meet some friends, eu vou me encontrar com alguns amigos, alright? Before, antes de ou antes que, vimos no texto de ontem. After, depois de, depois que, ou significa após, também vimos no texto de ontem. Early, cedo, adiantado, adiantada. Late, tarde, atrasado ou atrasada. Então, quando eu falo sentenças do tipo I'm early, eu estou adiantado. I'm late, estou atrasado, por exemplo. Então, e aí quando a gente utiliza o for, por exemplo, I'm late for the meeting, I'm late for the meeting. Estou atrasado para a reunião, por exemplo, tá certo? Nós utilizaremos aí o for, geralmente, tá certo? On time significa pontual na hora ou no prazo. I'm on time, eu estou na hora, eu estou pontual, tá certo? Tranquilo, de boa, sossegado. Alright? Agora, I will play the audio. Pay close attention to it. Alright? Do not repeat, just pay attention. Let's go. She knows how to cook very well. They don't know how to read this book. Do you know how to play the guitar? He doesn't know how to start the meeting. Does she know how to buy the tickets? Do they know how to swim? E vindo agora para a explicação, nós temos aqui 6 sentenças que você acabou de escutar. E o que é que essas sentenças têm em comum? O verbo to know. O verbo to know. O verbo to know. Seguido de verbo, verbo, verbo. Alright? She knows how to cook very well. Ela sabe como cozinhar muito bem. They don't know how to read this book. Eles não sabem como ler esse livro. Do you know how to play the guitar? Você sabe como tocar guitarra? He doesn't know how to start the meeting. Ele não sabe como começar a reunião. Does she know how to buy the tickets? Ela sabe como comprar as passagens. Do they know how to swim? Eles sabem como nadar. Veja que toda vez que eu fiz a tradução dessas sentenças, eu falei nas traduções a palavra como. Sabe como cozinhar. Não sabem como ler. Sabe como jogar. E por aí vai, tá certo? Por quê? No português, eu posso falar essa sentença aqui, por exemplo, ó, she knows how to cook very well. Eu posso falar assim, ó, ela sabe cozinhar muito bem. Eu não preciso utilizar a palavra como. Porém, no inglês é obrigatório, alright? Ela não sabe cozinhar muito bem. Ela sabe como cozinhar muito bem, alright? Toda vez que a gente vai utilizar o verbo to know, que nós não iremos pronunciar o K, que nem a palavra knife da aula de ontem, tá certo? O verbo to know, que é o verbo saber. E você sabe fazer algo,
você sempre vai utilizar o know com a question word how. Perfeito? Então você sabe como cozinhar, você sabe como falar. Você sabe falar inglês? Do you know how to speak English? E onde é que a gente vai colocar esse how? Antes do to. Entre dois verbos, nós não colocamos o to. Com o know, nós iremos colocar o how antes do to. Perfeito. Apenas isso, tá vendo? Você vê o to, bota o how antes. Você vê o to, bota o how antes. Você vê o to, bota o how antes. Tranquilo, de boa. Não acha não? É preciso necessariamente sempre colocar o how? É sim. A menos que você fale sentenças nesse estilo aqui, ó. They don't know where to read this book. Eles não sabem onde ler esse livro. He doesn't know when to start the meeting. Ele não sabe quando começar a reunião. Does she know when to buy the tickets? Ela sabe quando comprar as passagens. Do they know where to swim? Eles sabem onde nadar. Nós conseguimos colocar, ao invés do how, outras palavras, desde que essas palavras sejam também question words, ou seja, aquelas palavras que começam com WH. Alright? Nesse caso aqui eu estou utilizando o where, estou utilizando o when, você pode utilizar o why, você pode utilizar o what. Depende do contexto, depende da sentença, depende do que você quer falar. Alright? E basicamente é isso. Ok? And well, we have finished our class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.